Olá, meus irmãos, que o Senhor Jesus abençoe vocês, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus do universo, o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoe todos vocês. Eu vim trazer, guiado pelo Espírito do Senhor, uma palavra de Deus para todos vocês. Há uma grande diferença entre orar e profetizar. Tem muita gente que não tem recebido milagre porque quando é o tempo de orar ela não ora e quando é o tempo de profetizar ela não profetiza. E porque ela não sabe a autoridade que tem dada pelo próprio Deus, porque falta a ela esse conhecimento, então ela não sabe profetizar. Ela acha que profetizar é profecia, o ato de profetizar é para profeta. Quando na verdade o ato de profetizar é o momento em que o Filho de Deus, ele usa a unção que está sobre a vida dele, porque quem anda com Deus tem unção. Não é só pastor que tem unção, não é só quem faz a obra que tem unção. A unção independe de título. A unção não tem nada a ver com o seu cargo. Unção é algo que você busca na casa do oleiro. É quando você dobra os seus joelhos, põe teu rosto no chão e você se humilha a Deus e você adora a Deus, você busca a misericórdia de Deus. É assim que se recebe unção. Então o Senhor, ele lhe agracia, ele derrama sobre você a sua poderosa unção. Então existe um tempo de orar e um tempo de profetizar. E tem muita gente aí que ela não está sendo abençoada porque no tempo de profetizar ela tem orado e no tempo de orar ela muitas das vezes ora, mas ora errado, né? Como assim, Bispo Elias? Me explique. Eu vou usar duas passagens que vai clarear, podemos dizer assim, teus pensamentos, né? Tua visão espiritual em relação à oração e o ato de profetizar. A primeira passagem que eu quero usar como exemplo está no livro do Êxodo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, que Deus, por meio de mão forte, Deus não mandou 10 pragas, Deus mandou 10 pragas que acabou com o Egito. Então, a última praga foi a morte dos primogênitos. Então, nesta última praga, o coração do faraó foi quebrantado e ele deixou o povo sair do Egito. Só que depois de um tempo, o povo já tinha saído do Egito, o povo de Israel. A Bíblia diz que o coração de Faraó voltou a endurecer. E ele foi perseguir os hebreus. E quando ele alcança os hebreus, pelo menos no seu campo de vista, ele viu que os hebreus estavam diante do Mar Vermelho. E naquela hora os hebreus ficaram desesperados e muitos chegaram a questionar Moisés dizendo: foi por falta de túmulo que você nos fez sair do Egito para morrermos aqui no deserto, para nos matar aqui nesse deserto? E Moisés, ele foi clamar a Deus. Por que Moisés foi clamar a Deus? Moisés viu a ameaça, ele viu o problema e foi clamar. Mas isso não é o que nós fazemos? Não é normal quando nós, que somos filhos do Deus Altíssimo, a gente se depara com um problema, acontece algo ruim, o que a gente faz? A gente ora, a gente busca, né? A gente vai pedir o socorro a Deus. Só que nós não entendemos, muitas das vezes, a hora de profetizar, ou seja, a hora de usar a unção. Nesse caso aqui, Moisés, quando ele percebe o exército egípcio, ele levanta as mãos e ele começa a clamar a Deus. E Deus pergunta para Moisés, lá no capítulo 14, no verso 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Eu estou meditando nisso aqui e o Espírito Santo vem desenrolando os seus mistérios espirituais aqui,
Eu estava aqui meditando, Deus pergunta para Moisés por que ele estava clamando, né? Por que Deus pergunta isso para Moisés? Porque não era hora de clamar. Não era hora de orar, não era hora de fazer petição a Deus. Aquele momento, com a iminência da presença ali do inimigo, de um ataque inimigo, porque os hebreus não tinham como se defender. Eles iam morrer. Se eles fossem guerrear, eles iam morrer. Então Deus pergunta para Moisés, por que você está me clamando, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Peraí, marchar para onde? Eles estavam diante do mar vermelho. Como é que eu vou marchar se o mar está bem diante de mim? Né? Então ele disse, como ele deu essa ordem para Moisés, né? Moisés naquele momento que Deus fala isso, Moisés deve ter ficado confuso, mas como é que eu vou falar para o povo marchar? Para onde? Mesmo que a gente quisesse, não ia dar tempo. Fugir, porque os cavaleiros de Faraó já estavam praticamente em cima do povo. Aí Deus fala para Moisés, e tu, primeiro fala para o povo, diga para eles, marchem. Essa é a ordem para o povo. Deus dá duas ordens. A primeira ele diz, diga ao povo que marche. E para o anjo da igreja, no caso, aquele líder responsável, né, por aquela multidão ali, mais de 2 milhões de pessoas, ele diz, e tu, Moisés, levanta o teu bordão. Olha que interessante isso. O povo vai marchar, mas você vai levantar o bordão. Estende a mão sobre o mar e divide-o. Interessante isso. Veja, ele não disse, estende a mão sobre o mar e eu, o Senhor, vou dividir o mar. Ele diz, estende a mão sobre o mar e divide-o. Deus estava mandando Moisés dividir o mar. Olha que interessante. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Moisés obedeceu a Deus e estendeu o seu bordão, a sua mão, e o mar se abriu. O que eu entendi ali? O que Moisés estava fazendo? Moisés usa o bordão, representa a autoridade espiritual. Né? Aquele bordão já não era mais um cajado que Moisés usava para pastorear ovelhas. Aquele cajado ali, ele era um símbolo da autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Afinal de contas, Deus fez de Moisés um Deus. Você sabia disso? E Arão, seu irmão, era profeta de Moisés. Isso está na Bíblia, Bispo Elias, claro, e eu provo para você. No capítulo 7 do mesmo livro do Êxodo, olha que interessante. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Vou repetir. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 7 do livro do Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Olha que lindo isso aqui. Deus deu a sua autoridade a Moisés e disse, o que você falar, está falado. O que você profetizar, vai estar profetizado. O que você fizer, Moisés, eu vou assinar embaixo. Então ele disse, estende a tua mão e divide o mar. Não sou eu que vou dividir, é você, porque eu já dei para você a minha autoridade. Agora você tem que usar a autoridade que eu te dei e o mar vai se abrir. O milagre vai acontecer. Usa a tua autoridade, a autoridade que eu te dei. Profetiza e o mar vai se abrir. Moisés estende a mão e aquele mar se abre. 2 paredões de água de um lado e do outro. Né? Uma maravilha aquela visão. Né? O mar se abre e o povo passa a pés enxutos pelo meio do mar vermelho. Os cavaleiros de Faraó ficaram atrás, retidos, parados, porque a coluna de fogo estava entre o exército
o exército de Faraó e o povo de Israel. Tá? Isso também está no texto, lá no verso 19, está aqui, ó. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, ou seja, para os egípcios havia escuridão. A visão dos egípcios era trevas. Eles não conseguiam enxergar Israel. Tá? Então a visão, o que o texto diz aqui no verso 20. A nuvem era escuridão para os egípcios, para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. É lindo esse texto aqui. Deus poupando o seu povo. Deus fez diferença. Ele colocou a coluna de fogo, de nuvem ali, entre o inimigo e o seu povo. Então eles não conseguiam sequer enxergar Israel. Enquanto a coluna segurava o exército, o povo atravessava o Mar Vermelho. Era muita gente. Né? A gente não dá nem para calcular quanto tempo durou aí, porque tinha pessoas de idade, crianças, animais, né? As cargas que eles estavam levando. Então deve ter demorado bastante. E o anjo ficou retendo eles. Quando eles atravessaram a coluna então de fogo, a coluna de fogo simplesmente ela sai diante dos egípcios. Ela sai da frente. Aí os soldados foram na direção do povo de Israel para massacrar. Massacrar os filhos de Israel, para matá-los. A ordem de Faraó era para exterminar. E o que aconteceu? O mar, novamente, Deus ele diz para Moisés, estende a mão, Moisés. E o mar ele vai se fechar. A mesma autoridade que Deus deu a Moisés para abrir o mar, Deus também deu para Moisés para fechar o mar. Isso é o ato profético. Mas o ato profético tem que ter, ele só se pode acontecer quando ele tem a autorização do Deus Todo-Poderoso. Só pode realizar algo assim quem tem a autoridade de Deus. O ato de profetizar, né? É o ato de usar a fé. Eu não falo, quando eu me refiro a você ter autoridade, eu não estou falando de você ter poderes que ninguém tem, não é isso. Tá? Eu estou falando de simples palavras que pode mudar o curso de algo, de uma história, de um acontecimento. Né? Eu profetizo, porque o ato de profetizar, quem é que faz isso? Quem é que profetiza? Né? O ato profético vem do determinar. É algo que você determina, a tua palavra não volta vazia. Mas se aquela palavra que sai da boca da pessoa ali, do ser humano, não sai acompanhada de uma unção, então ela volta vazia e nada acontece. É o que eu falo a respeito da autoridade. Deus tem que aprovar o ato profético. E ele aprova o ato profético de quem? De quem obedece. Né? De quem crê na sua palavra, de quem é humilde. Então ele obedece e logo o Senhor, ele abençoa, ele assina embaixo aquilo que você profetizou. Então às vezes você está um bom tempo aí fazendo orações e você fica pedindo, você diz assim, Senhor, eu peço isso, Senhor, eu peço aquilo, mas Deus já te deu. Você está pedindo algo que Deus já te deu. Você simplesmente tem que tomar posse. Ou seja, é o ato de profetizar. Né? É você dizer, olha, eu profetizo que esse mês isso aqui vai acontecer. Eu estou profetizando. Senhor, eu estou usando a autoridade que o Senhor me deu. São poucos os que têm esse conhecimento. São poucos que fazem isso. Normalmente, quem abre a boca para dizer eu profetizo é pregador. Né? Porque já tem mais como é que eu posso dizer? Um esclarecimento acerca disso. São poucos os que chegam assim no... Exemplo, seu sonho é ter um carro. Né? Quantos que têm coragem de ir numa concessionária, no carro que
especialmente lhe agrada, e colocar a mão em cima de um carro e dizer assim, olha, eu profetizo, esse carro vai ser meu. É o ato profético. Lembra quando Jesus ele procurou frutos, ele procurou figo ali na figueira? O que aconteceu? A Bíblia diz que não era tempo de figo, mas Jesus estava com fome, ele não queria saber se era tempo ou não. E o texto diz que ele aponta para aquela figueira e ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus amaldiçoou aquela figueira, foi um ato profético. Nunca mais nasça fruto de ti. No dia seguinte, quando Jesus passa por ali, junto com os seus discípulos, eles estavam de boca aberta, porque a figueira secou. Secou porque tinha autoridade. Secou porque a palavra saiu com autoridade, com unção e não volta vazia. Então, pratique mais o ato profético, peça menos e pratique mais o ato profético. Quando Deus envia, ele dá as ordens para espiar a terra, ele diz o seguinte, olha, toda esta terra já é de vocês. Sobe, envia tantos homens, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra já é de vocês. Agora eu não posso descer e entregar elas para vocês. Vocês têm que ir lá e tomar posse. Se Deus disse que a terra já era deles, não importa quem estava lá. Não importa o inimigo que morava naquelas terras. Deus, ele disse que aquela terra era de Israel. Então, no momento em que Israel chegasse ali, os inimigos seriam derrotados e eles tomariam posse de algo que já era deles. Então, a bênção já é sua. A vitória já é sua. Hoje eu falei uma coisa para o povo da Menorá, as pessoas que vão assistir isso da igreja Menorá sabem, vão entender a mensagem. Eu falei acerca do Salmo 23 e repito para vocês. O Salmo 23 deixa bem claro, o Senhor é o meu pastor. Quem é que fala isso? Davi. E Davi escreve o Salmo 23 no auge da vida dele. No auge da vida dele, tudo ia bem para Davi, ele escreve o Salmo 23, mas ele se coloca como ovelha. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Veja, guia-me, não é isso que ele diz? Guia-me aos pastos verdejantes. Aqui, ó. Interessante que no original não diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diz, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Bem interessante. Mas, na nossa Bíblia, mas de uma linguagem moderna, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que o bom pastor faz? Ele leva a ovelha para pastos verdejantes. O que Davi estava dizendo? O meu Deus é quem tem me levado a esses pastos verdejantes. O que é pasto verdejante aqui? Promessa, prosperidade, uma vida de paz, de alegria. E o principal Davi tinha o Espírito do Senhor na vida dele. Então Davi era um homem feliz, porque o Senhor estava guiando ele por pastos verdejantes. Então veja, mas voltando aqui para o ato de orar, a oração ela vai edificar a tua vida espiritual. A oração, ela te aproxima do Senhor. Aliás, uma vida de oração gera poder, espiritualmente falando. Mas existem momentos que você tem que usar a sua autoridade. Paz Bispo Michel, quem mais está online aqui? E já são 00:18. Daqui a pouquinho eu vou estar levantando para o programa Café com Fé na Só FM, hein? Seu Sérgio, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe poderosamente. A dona Zilda Garcia, Deus abençoe, tá aí. A Luciana Souza, Deus abençoe, paz, minha irmã. A Elizabeth Soares Campelo, o Bispo Michel tá aí, boa noite, Deus abençoe. A Cleia Lima, Duda, Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe todos vocês. Toma posse dessa palavra. Lembra do profeta Ezequiel? No profeta Ezequiel foi levado em espírito para o vale dos ossos secos, para um vale que estava cheio de ossos secos. Deus perguntou para ele,
pode acaso reviver estes ossos? Só que o cenário era de morte. O cenário era de morte. O quadro era de morte. E Deus perguntou: ô filho do homem, profeta, esses ossos aí podem reviver? Você crê que mesmo nessa situação aí eles podem ressuscitar? O que o profeta disse? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Qual foi a ordem de Deus no verso 4? Disse-me ele: profetiza. Profetiza. Ele não manda orar. Ele diz: profetiza. Ou seja, ordene a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então no verso 7 ele diz: então profetizei, segundo me for ordenado. Veja que Deus só moveu os ossos depois que o profeta profetiza, depois que ele ordena. Se você usar mais o ato de profetizar, você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Ouça meu conselho. Pare de ficar pedindo e comece a profetizar. Comece a exercitar o dom, a unção que Deus pôs na sua vida. Comece a profetizar. Está faltando alguma coisa na tua vida? Então profetize. Eu profetizo que essa semana vai ter isso. Profetize, comece a profetizar, comece a usar a unção. Jesus disse: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Poder não é para ficar empoeirado aí não, dentro de você. Esse poder é para ser usado. Então comece a profetizar. Se alguma coisa está fora do controle na tua casa, abra a boca para dizer: eu profetizo que o término disso, em nome de Jesus. E isso vai acabar, porque Deus vai assinar embaixo. Profetize, meu irmão. O ato de profetizar não é só para pregador, não é só para profeta. Porque o profeta, o que é profeta? É aquele que transmite as palavras de Deus. Mas o ato de profetizar não é exclusividade do profeta. O ato de profetizar é daqueles que obedecem ao Senhor. Se eu obedeço a Deus, logo a sua presença está na minha vida. E se a presença do Senhor está na minha vida, eu posso não saber falar direito, eu posso não saber nem escrever o meu nome, eu posso ser uma pessoa humilde, em todos os sentidos, mas quando eu abrir minha boca, aquilo vai acontecer. Porque o ato de profetizar não tem nada a ver com quem você é, com seu currículo, com suas habilidades. O ato de profetizar é uma ramificação de uma vida de comunhão com Deus. Então, se eu ando com Deus, logo eu tenho autoridade para profetizar. Mas veja, nem tudo que eu profetizo, de repente, se eu profetizar algo e Deus não concorda com aquilo, pode ser que o Senhor proíba, interrompa, que Ele não autorize isso. Então, até mesmo na hora de usar o poder, você tem que ter sabedoria. Não é usar o poder para atingir alguém. Eu profetizo a morte de Deuclano, de Beltrano. Não faça isso, tá? Porque nesse caso você está violando o segundo maior mandamento da Bíblia. Você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas use a autoridade para profetizar em questões que você vem pedindo a Deus. E Deus já entregou. No mundo espiritual, o que você pediu para Deus já está autorizado. Então, bispo, se está autorizado, por que eu não recebi ainda? Você não recebeu porque você não profetizou. E tem demônios retendo. Você lembra que quando Daniel fez um propósito de 21 dias? O anjo disse para ele: Daniel, um homem muito amado, desde o primeiro dia, ou seja, que ele começou o propósito, desde o primeiro dia em que você começou a se humilhar, e compreender estas palavras, eu ouvi a tua oração. Desde o primeiro dia em que você se humilhou, eu ouvi tua oração, mas
o príncipe da Pérsia, olha a guerra espiritual aí, me resistiu por 21 dias. O anjo estava dizendo para Daniel, eu estou há 21 dias tentando chegar em você, Daniel. 21 dias. Que bom que você orou, que bom que você buscou, porque aí eu pude chamar Miguel, um dos primeiros príncipes, e ele veio para me ajudar. Aí eu consegui passar por aquela barreira ali espiritual e eu cheguei com a notícia, com a explicação até você. Então veja, há uma guerra no mundo espiritual. Então não é tempo, em muitas questões, peça a direção de Deus, porque muitas questões da tua vida não é mais questão de oração, é questão de profetizar, é de usar a sua autoridade. Profetize a queda de Satanás naquela área que está amarrada da tua vida. Profetize que esse ano você não acaba sem você ser batizado com o Espírito Santo. Profetize, use a sua fé, que você será uma pessoa bem-sucedida em todos os sentidos. Profetize que Deus vai colocar uma pessoa abençoada na tua vida e sentimentalmente você vai ser feliz. Profetize a conversão do seu filho. Profetize a conversão da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. Profetize, meu irmão. Profetize, minha irmã. Não é só orar, existe também o ato de profetizar. Profetize. Eu experimentei isso nos 52 dias que eu fiquei no monte, recebi uma bênção, porque eu tomei essa atitude de profetizar ali com mais outros pregadores da palavra e a bênção nasceu do ato profético ali. Eu nem sabia, nem imaginava que aquilo ia acontecer, mas porque ao invés de orar, eu profetizei, eu fui abençoado. De repente, só falta isso. Só falta isso para aquela boa notícia chegar até você. Só falta isso para Deus honrar.